Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que Deus tenha abençoado a vida de vocês durante esse final de semana e hoje podermos nos reunir um pouco aqui através das mídias sociais é um privilégio para assim podermos orar ao nosso Deus em favor uns dos outros, intercedendo pelas nossas necessidades, pelas nossas causas, mas em primeiro lugar, desejosos de ter comunhão com Deus. Nós sabemos que esse momento de oração propicia exatamente isso, comunhão com Deus. Então que você nesse momento possa abrir o teu coração para Deus, de fato ouvir a voz do Senhor através da sua palavra pregada e também do modo como nós podemos nos colocar diante da presença dele, que nos cerca em todo momento, para assim adorá-lo em espírito e em verdade. E eu gostaria de dar continuidade à nossa série de lições no livro do profeta Zacarias. Estamos chegando nos capítulos finais deste livro e hoje nós vamos encerrar o capítulo 11, nos versos 15 a 17, que tem algumas verdades extremamente importantes para nós e vai ser de fato um enorme privilégio podermos ouvir sobre aquilo que o Senhor deseja que nós ouçamos hoje. Então, eu queria fazer uma leitura junto com você nesse momento em Zacarias, o capítulo 11, e depois fazermos algumas considerações a partir do versículo 15, 16 e 17. Nos diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Você que ainda não pegou sua Bíblia, por favor, corra lá, pegue a sua Bíblia, abra para Zacarias, o capítulo 11, e vamos fazer uma leitura no texto posterior àquele que estudamos na semana passada. Zacarias capítulo 11, versículo 15, 16 e 17. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Nos diz assim: O Senhor me disse: Toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará e o olho direito de todo se escurecerá. Queria que nesse momento você baixasse a cabeça junto comigo. Vamos orar pela compreensão da palavra. Nós sabemos que nem sempre é fácil essa compreensão, mas cremos que com a ajuda do Espírito Santo, iluminando o texto bíblico, iluminando a nossa mente, os nossos olhos, nós certamente chegaremos ao conhecimento da vontade de Deus para nós hoje. Então vamos orar a Deus nesse momento. Bendito Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor não nos tem deixado cair em tentação. Obrigado a Deus, porque o Senhor costumeiramente tem sido o nosso amparo, o nosso refúgio verdadeiro, e nós alegremente nos achegamos até aqui diante do Senhor com o desejo de que no nosso coração o Senhor faça brotar a santidade que vem por meio da vivência da tua doutrina. Ó Deus, que as palavras que vamos ouvir aqui nos transforme e também seja capaz de transformar aqueles que estão ao nosso redor, seja através do nosso comportamento ou mesmo através do testemunho, Deus, do Evangelho para quem pregamos. Nós te rogamos, ó Deus, também o perdão dos nossos pecados, sem o qual nós não conseguiríamos ver a face do Senhor. Nós não conseguiremos, ó Deus, estar na tua presença de maneira justa, de maneira que seja agradável a ti. Que todos, ó Deus, nesse momento, venhamos a nos concentrar, dedicar a Deus o nosso coração, a nossa mente, o esforço de entender a tua palavra, com o interesse de saber qual é o desejo teu para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a tirarmos os olhos da nossa própria vontade, porque é uma vontade egoísta, é uma vontade manchada pelo pecado, mas nos ajuda a nos pautar pela aquilo que é desejo do Senhor, que é puro, perfeito e agradável. Que cada um, ó Deus, que precisa ouvir da tua palavra, nesse momento se faça atento, a fim de que o Senhor possa atuar no seu coração. Obrigado, ó Pai, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá, um tempo de comunhão, que apesar da distância física, os nossos espíritos estão em inteira comunhão e unidade contigo, ó Deus. Muito obrigado por tudo, nos abençoa sempre com a tua palavra,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te suplicamos. Amém. Pois muito bem, meus irmãos, então chegando aos versos finais deste capítulo, o capítulo 11, que é um capítulo bem interessante, até pela linguagem que é empregada, especialmente a partir do versículo 4, onde Zacarias vai escrever, vai registrar no seu livro uma espécie de parábola, de ilustração que ele tem da parte do Senhor, tratando a respeito da forma como Deus lida com o seu povo e da forma como outros líderes, ali tanto dentro do povo judeu quanto dos povos ao redor dele, estavam lidando, estavam exercendo esse domínio, essa autoridade, esse governo. Nós vimos na semana passada o texto aí do verso 7 até o verso 14, quando o Senhor se coloca como esse pastor, como aquela figura pastoril que está ali lidando com as ovelhas de Israel. Desde então é importante nós considerarmos nestes versos, né, que o Senhor foi rejeitado como pastor. Esse é um aspecto muito importante e que nos faz lembrar, especialmente quando o povo, por exemplo, pediu lá nos capítulos iniciais de 1 Samuel um rei para si, um rei que governasse sobre eles, que os liderasse. Até aquele momento, Samuel deixa bem claro que era o Senhor quem governava, era o Senhor quem reinava, quem conduzia o povo, por intermédio, obviamente, dos seus líderes, os líderes que ele instituía ali do meio do povo para levar ou conduzir o povo no caminho que ele deveria seguir. Deus, então, deu inicialmente Saul pecou contra o Senhor, desgostou o Senhor, e Deus lhe deu aquele que estava guardado no seu coração desde o início, que era o rei Davi, o grande rei Davi. De todos, certamente o que alcançou maior destaque por ser aquele que mais se aproximou com o reinado que Deus desejava para o seu povo. Então, lidando com esse aspecto de governo, esse aspecto de autoridade, que é exercida sobre o povo, que é exercida sobre o povo de Israel, o povo que está voltando, parte deles já voltaram, outros ainda voltarão, do cativeiro ou de para onde o Senhor os havia espalhado. O pastoreio de Deus foi rejeitado. Até o presente momento, nós não temos um rei, o que nós temos é um governante, Zorobabel, é aquele que vai voltar do cativeiro babilônico com essa missão de restaurar novamente a comunhão que o povo anteriormente havia perdido com o Senhor, especialmente na época em que foram desterrados literalmente para a Babilônia. Então, as ovelhas, no entanto, né, do seu pastoreio, se cansaram da forma como o Senhor as conduzia, como o Senhor as apacentava. E isso em todo o decorrer da história do povo de Israel, nós vemos esse comportamento conflituoso, não por parte do Senhor, mas por parte das ovelhas que, de modo rebelde, rejeitavam o senhorio do Senhor, rejeitavam o governo, o domínio, o pastoreio do Senhor sobre elas, preferindo muitas vezes, inclusive, recorrer aos ídolos, recorrer aos falsos deuses, negando assim que o Senhor lhe conduzia da forma como era melhor, da forma mais apropriada. E em consequência do fato de que as ovelhas rejeitaram o Senhor, mesmo o Senhor tendo as apacentado com a vara da graça, a vara da união, ele as entregou por conta da própria maldade delas à própria sorte, vamos colocar assim, a própria destruição e selvageria, quebrando primeiramente a vara da graça, como já foi mencionado. Deus sempre conduzia o povo por meio da sua graça. Deus sempre preservou o povo, e especialmente fiado na sua promessa, na sua aliança que fizera outrora. E por fim, posteriormente, ele vai quebrar a vara da união que tornava ali tanto o reino do norte quanto o reino do sul um único povo, o povo de Israel, como sempre e desde o início foi desejo do Senhor. Chegando aos versículos finais 13 e 14 do capítulo 11, o Senhor então, como pastor, depois de ter lidado com as ovelhas, pede que seja então lhe pago o salário pelo trabalho que ele havia realizado.
É então que eles pagam ali 30 moedas de prata que são arroladas ou arrojadas ao oleiro como testemunho do seu descaso. Eles não consideraram o enorme valor que o pastor tivera, especialmente levando em consideração o modo como ele as conduziu, mas fizeram mal descaso, agiram com descaso para com o Senhor. Isso é demonstrado através deste salário, né? 30 moedas de prata. E é interessante porque essas 30 moedas de prata, elas também aparecem sendo citadas no Novo Testamento, nos Evangelhos, como sendo aquele preço que os escribas e fariseus, ali as pessoas, os líderes religiosos daquela época que se contrapunham ao Senhor Jesus Cristo, pagaram a Judas para que Judas o traísse, aquelas 30 moedas de prata. Que depois de ele ter traído o Senhor, ele volta lá com um peso na consciência, mas sem arrependimento, e lança aquelas moedas para ali em direção àqueles que haviam lhe pagado, e eles não depositam aquele dinheiro no gasofilácio como oferta, mas compram um terreno, vamos dizer assim, inclusive do oleiro, né, chamado, para que fosse ali sepultado aquelas pessoas que eram forasteiras. Então, essas 30 moedas fazem essa ligação desse texto aqui, em que o pastor é rejeitado, em que seu peso é apurado aí, o seu valor é apurado aí em 30 moedas de ouro, com aquele que é apurado então o Senhor Jesus Cristo, para que seja morto no Novo Testamento. Isso você nota bem claro ali nos Evangelhos. Então, é especificamente sobre isso que o texto começa a falar. E aí, uma vez negados os serviços do bom pastor, negado o pastoreio do Senhor, ele próprio busca ou suscita um pastor insensato para pastorear as ovelhas do rebanho. Isso ele está falando ao profeta Zacarias, como o versículo 15 vai dizer, né, que o Senhor lhe disse, né? Toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Então ele está suscitando um pastor insensato, nós não sabemos ao certo, porque ele não nos dá muitos detalhes de quem seria essa figura desse pastor insensato, mas ele usa a figura desse pastor insensato para ilustrar o modo como o povo de Israel seria conduzido, o modo como os seus líderes os levariam, os governariam adiante. Esse pastor, ele negará todas as suas atribuições como tal e tirará proveito das ovelhas que estão ali sob o seu pastoreio, sobre o seu domínio. E é interessante porque, diante disso, o questionamento que nós podemos fazer a partir desse verso 16 que nós acabamos de ler aqui, é justamente a respeito de quais são as atribuições pertinentes ao ofício pastoral que são negligenciadas por esse pastor insensato. E aqui eu quero que mais uma vez você preste atenção, porque essa figura pastoral é aquela de fato que lida com os animais, com ovelhas físicas, e aquele homem, aquela mulher que cuida, que lida com estas ovelhas. Ele vai pegar essa figura pastoril para que a partir dela seja feita uma comparação com aquele que vai ser chamado pastor no sentido figurativo, que, por exemplo, eu exerço hoje, o pastor Dejaí. Então, essa figura, este nome, este termo, vai trazer algumas implicações muito importantes, partindo dessa figura pastoril, que nós conhecemos, né? Aqueles homens que lidam com as ovelhas, como aqueles que lidam com outras ovelhas, que podem assim ser chamadas o povo de Israel, ou no nosso contexto hoje, o povo de Deus. Então, uma vez sendo negado esse bom pastor, o Senhor como pastor, ele vai suscitar um pastor insensato que vai negar as suas atribuições pastorais. Quais são, portanto, as atribuições de um pastor? De que forma o pastor deveria agir para com as ovelhas? Eu queria destacar algumas atribuições, e a primeira atribuição pastoral destacada pelo texto é o cuidado. Note aí no versículo 16, quando ele diz:
porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo. Então se supõe que uma atitude, uma atribuição pastoral seja o cuidado. Esse cuidado, obviamente, envolvia diversas coisas, como observar, visitar, punir e buscar. Então, o pastor daquela época, lidando com as ovelhas, com aqueles animais, fazia exatamente isso. O seu cuidado tratava ou lidava com observar as ovelhas, o modo como elas estavam ali comendo no pasto, o comportamento delas, se havia alguma deitada ou não, em pé. Isso é muito significativo, porque o animal que vive deitado é que está doente, o que está em pé é o que está sadio, né? Quem aí já tratou de animal sabe um pouco a respeito disso. Então ele observa para ver o comportamento da ovelha. Ele observa o rebanho para saber identificar cada uma delas e, a partir dessa identificação, lidar de acordo com a situação. Também era visitar, essa ideia também é de visitar, punir aquela que porventura estivesse machucando outra, né? Nós sabemos que dentre alguns animais ali lidando com eles, alguns costumam machucar o outro. E também buscar, que é quando ela se extravia, quando ela se perde. Perceba, portanto, que esse cuidado envolvia diversas posturas por parte do pastor. E todas elas estavam alinhadas de acordo com, preste muito bem atenção, com as necessidades das ovelhas. As atribuições do pastor são executadas de acordo com as necessidades de cada ovelha, ou de cada ovelha que compõe o rebanho. Então, isso é importante, isso é de se considerar. Entretanto, o pastor insensato, como o texto bem diz, ele faz pouco caso das ovelhas que estão sob o seu domínio, sob a sua liderança. E elas, portanto, uma vez que ele fazia pouco caso das ovelhas, elas estavam perecendo, estavam à mercê da sua própria sorte, sem o cuidado devido. E aí nós sabemos que as ovelhas, né, quem lida com ovelhas, percebe que há uma necessidade de se estar constantemente atento, para que, uma vez identificado um problema, identificado um comportamento que não é bom, seja rapidamente corrigido para o bem-estar, para a harmonia daquele rebanho. Então a primeira atribuição é essa, o cuidado. Um pastor, segundo a vontade de Deus, é um pastor que cuida, é um pastor que observa, que visita, que pune quando é necessário e busca aquela que porventura se extravia. A segunda atribuição tem um pouco a ver com essa ideia de busca, que é a procura. Olha aí o que é que o texto diz. O texto diz, das que estão, não buscará o insensato, né, o pastor insensato, não buscará a desgarrada, não buscará a desgarrada. No trato pastoral, meus irmãos, com as ovelhas, era comum que algumas daquelas ovelhas, especialmente se o rebanho é muito grande, se extraviassem para distante das vistas do pastor, se perdesse, levando-se em consideração tanto a quantidade de ovelhas que poderiam haver no rebanho, desde as centenas até chegando talvez até as milhares. Em alguns relatos bíblicos a gente vê algumas pessoas que possuíam milhares, né, de animais, então aquilo, lidar com centenas de animais desses é certamente algo muito difícil. Inclusive, havia necessidade de que mais um pastor cuidasse das ovelhas. Havia um pastor principal, o sumo pastor, né, vamos colocar assim, e haviam aqueles outros pastores que estavam debaixo da sua autoridade, porque eram muitas ovelhas para o trato de um único pastor. Além disso, também, o próprio lugar onde elas eram pastoreadas dificultava a percepção do pastor. Então, se você está numa planície e está cuidando das ovelhas, fica fácil você observar alguma ovelha que porventura tenha se afastado um pouco mais, que esteja se desgarrando, e aí você vai lá e conduz ela de volta para o rebanho. Mas se a geografia do lugar onde as ovelhas estão sendo pastoreadas, há elevações, há fendas,
planícies, partes íngremes e tudo mais, onde elas possam se esconder, para onde elas possam ir longe da vista do pastor. Então isso vai trazer um pouco mais de dificuldade, vai necessitar da parte do pastor que ele seja alguém que saiba procurar pelas ovelhas perdidas. Isso é algo extremamente importante. E era, portanto, responsabilidade do pastor ir à procura das ovelhas desgarradas para trazê-las novamente de volta ao seu pastoreio. O pastor insensato, no entanto, não buscaria as ovelhas, que porventura se distanciassem dos seus olhos, o que certamente as deixaram ou as deixavam vulneráveis, por exemplo, às feras do campo. Se haviam ovelhas, haviam também lobos, animais ali que se aproveitavam de uma que se desgarra ou que se desgarrou para tragá-la, para comê-la. Uma ilustração que mostra essa verdade desse perigo, né? Quando você olha as manadas nas savanas africanas, você vê que quando, mesmo animais mais fracos, eles tendem a ser fortes ou a encontrar uma proteção maior contra os seus predadores por conta do seu número. Então eles andam em bando, andam num número em manada, um número maior, uma maior quantidade delas, para que, se porventura algo acontecer, todos os outros, né, consigam ali defender, consigam ali se proteger. Um animal que foge do rebanho, ele na savana africana, ele muito provavelmente será presa fácil. E aí quem já gosta de documentários a esse respeito, certamente vai conseguir entender muito bem o que eu estou falando. Então, uma ovelha longe das vistas do seu pastor é uma ovelha muito fácil para os predadores. Porque o pastor representa essa proteção. Eu me lembro até do episódio de Davi, né, quando no campo, protegendo as ovelhas, mata ali um animal feroz que estava tentando e desejando ali trazer algum mal para o rebanho. Então Davi é um exemplo tanto de pastor físico, né, de cuidava de ovelhas, dos animais mesmo, quanto do próprio pastor de Israel, do povo de Israel. Esse é um exemplo para mim muito bom. E também nos faz lembrar de uma passagem no Novo Testamento. Que passagem é esta? Lucas, o capítulo 15, a parábola da ovelha perdida. Quando Jesus Cristo... Está aqui um texto muito bom para ilustrar essa responsabilidade do ofício pastoral de procura. Ele deixa as 99 em segurança e sai à procura daquela que se perdeu, encontrando atrás nos braços, até de volta para sua casa, e ali celebra, se alegra pela ovelha que estava perdida e foi encontrada. E esse texto para mim é fantástico, é um dos... Capítulo 15 de Lucas, para mim é fantástico, porque mostra como Deus age à procura do ser humano perdido. Como Deus é esse supremo pastor, que há uma ovelha desgarrada, longe do seu cuidado. E ele, porque ama muito aquela ovelha, vai atrás, a recupera, traz de volta para o seu domínio, para o seu governo, para a sua proteção. Então Deus é este pastor. Esse pastor que cuida, esse pastor que vai atrás daquela que está extraviada. E nós, pelo menos eu como pastor de pessoas que conduz um rebanho da igreja do Senhor para mais próximo dele, também devo ter esse comportamento, né? Sempre procurar aquela ovelha que está tentando se extraviar, que está distante, que não está debaixo das vistas, para que ela seja trazida de volta. Por isso que quando eu chego para algum irmão ou irmã que porventura esteja um pouco mais distante ou que passou alguns cultos sem vir, eu estou cumprindo aqui a minha responsabilidade como pastor. Alguns irmãos ficam um pouco, às vezes, distantes da minha vista. E aí a necessidade de ir atrás, procurar, perguntar como é que está, perguntar das suas necessidades, dos problemas, o que porventura tem trazido sofrimento à sua vida e de alguma forma poder ajudar naquilo que é essencial. Então essa é uma postura, mais uma atribuição do pastor.
Então, o pastor tanto precisa ter o cuidado, essa é uma atribuição muito importante, né? O pastor precisa ser aquele que cuida, aquele que está presente, aquele que pune quando é necessário, que visita, que busca, e também essa atribuição da procura, aquele que está sempre ali à disposição, sempre lançando os seus olhos para identificar porventura uma ovelha que esteja distante do seu pastoreio, para trazê-la de volta. O pastor insensato não age assim. A ovelha quer ir-se embora? Vá-se embora. A ovelha quer se perder? Vá se perder. Mas não é assim que deve ser. O pastor deve sempre procurar trazer as ovelhas de volta para o rebanho. E aí uma terceira atribuição presente no texto é a cura. Olha aí o que é que o texto diz. Não curará a que foi ferida. Ele não, o pastor insensato não cuida da ovelha que foi ferida. E a cura, obviamente, se refere à ação de cuidar de um ferimento físico, lidando com as ovelhas, os animais, através do que poderíamos chamar hoje da medicina veterinária, aplicando ali um unguento, uma bandagem quando necessário. Eu me lembro que na época que lá em casa a gente cuidava de algum boi, vaca, bezerro, né? Especialmente os bezerros novos, o umbigo deles fica um pouco ferido, e aí como se você deixar essa ferida aberta, não colocar um vermífugo, né? Acaba que as moscas põem ali, enche de bicho e é arriscado aqueles bichos, se não forem cuidados, se não forem extinguidos, né? Dá cabo, inclusive, daquele animal. Então, quem lida com animais sabe que isso é algo muito comum. Há essa necessidade de cura. O animal ele não sabe se curar por conta própria. Um animal que porventura quebre um osso, ele tem que ficar restrito, ele não pode ficar se movimentando, ele não tem pensamento, né? Então você, como pastor, sabe os cuidados que ela necessita e você vai ali agir nesse sentido. Existe um mato lá na minha terra chamado tingui, não sei se alguém conhece por aqui, acho que deve existir por aqui também. Essa planta, o animal quando ingere, ela faz mal ao animal, a ponto inclusive levá-lo à morte, dependendo da quantidade, se não for tratado com antecedência. E aí eu me lembro, minha mãe fazia, o povo do sítio, né, usa aqueles matos e que tenha algum tipo de cura, que por exemplo, que porventura traga algum tipo de cura ali, fazer o que a gente chama de garrafado, né, que é essa mistura de várias ervas, e dava lá na boca do animal para ir conseguir evitar qualquer infecção na barriga do bicho, e o bicho melhorava. Por muitas vezes eu já tive que segurar um garrote, né, na corda e tal, para minha mãe colocar lá esse que a gente chama de garrafado, né, essa mistura para o animal melhorar. Sem isso, o animal não consegue sobreviver. Não tem inteligência, destreza, sabedoria para fazer isso. Mas quem cuida do animal sabe o que é necessário para que ele melhore, para que ele fique curado. Então, uma das atribuições é curar essas feridas. Entretanto, esse termo de cura também pode ser empregado no sentido figurativo, para falar das mais diversas feridas que ali o povo de Israel tinha, especialmente as feridas espirituais, as feridas de ordem espiritual. O povo de Israel estava adoentado espiritualmente falando. Haviam pecados que eles precisavam expurgar, que eles precisavam pôr um fim, mas que nunca faziam isso. Quem era o responsável por isso? O responsável direto eram as lideranças. Zorobabel vai fazer isso junto com os profetas ali da época, procurar restabelecer a comunhão com Deus. Isso é demonstrado inclusive através da reconstrução do templo, que porventura que tenha demorado, mas que viu-se a necessidade de reconstruir. Mas o pastor insensato, ele não procura sarar as feridas das ovelhas. Ele vê as ovelhas com as necessidades, com as suas enfermidades, e não procura sarar. E isso certamente acarreta em um grande mal para elas. Trazendo para a perspectiva pastoral, nós temos aí diversos tipos de enfermidades, mas as que mais predominam são as enfermidades espirituais. Existem enfermidades de caráter psicológico ou mesmo físico, e o pastor, quando eu falo pastor no sentido como eu sou hoje, tem que estar atento a essas necessidades das ovelhas, do rebanho.
precisamos, inclusive a gente sempre fala entre nós, né, que o pastor precisa ser um pouco de tudo. Ele precisa ser carpinteiro, pedreiro, pintor, conselheiro, ele precisa saber um pouco de medicina, um pouco de tudo, porque muitas e diversas são as necessidades do rebanho. E para que ele execute bem o seu ofício pastoral, ele precisa saber de muitas destas coisas. O irmão está passando por problemas psicológicos, de depressão, de ansiedade, de outras crises aí, outras enfermidades da mente, por necessidades de certos hormônios ou de certas substâncias no nosso organismo. O pastor deve ser responsável pela parte de aconselhar, tratar a esfera espiritual e aquilo que concerne a esfera psicológica, psiquiátrica especialmente, encaminhar para que seja dado o devido tratamento. Isso vai trazer cura, vai tornar o rebanho cada vez mais sadio. Um rebanho sadio é tudo que um pastor deseja. Que as ovelhas estejam bem, que elas possam cumprir assim, especialmente o seu papel para com o próprio Deus e para conosco também, né? Porque temos essa, essa ideia de eu faço para as ovelhas também devem fazer em relação a mim. E por fim, a quarta atribuição pastoral é o pastoreio, né? Quase que uma redundância. O pastor, como é dito aí, ó, não curará que foi ferida, nem apacentará a sã. Apacentar é o mesmo que pastorear. O pastor é responsável, portanto, por sustentar. Os verbos aqui vão dar essa ideia, né? Sustentar, manter, nutrir, segurar, conter, suportar, apoiar e restringir, inclusive, em alguns momentos, o comportamento das ovelhas. Então, todas as palavras demandam essa ideia de pastoreio. Isso demanda da sua parte uma vigilância total e que eu posso dizer aqui para vocês que não é fácil, né? Ter olhos aí com uma visão que seja capaz de enxergar o todo, boa parte do todo. Não é fácil. Não é fácil ter esse tipo de visão, cumprir de maneira tão pontual o que o Senhor deseja de nós como pastores, né? Mas tudo isso, essa vigilância, tem como propósito que as ovelhas sejam preservadas e cumpram bem o seu papel. A preservação das ovelhas, o bem-estar das ovelhas é o principal objetivo do ofício pastoral. Todavia, o pastor insensato, ele não tem essa preocupação, a preocupação de pastorear as ovelhas. Antes, como o final do verso 16 deixa claro, ele se aproveita da carne das gordas, até as unhas. Era isso que estava acontecendo por parte dos líderes, tanto dos líderes judeus daquela época, quanto dos outros líderes das outras nações. Estavam se aproveitando das pessoas, se aproveitando das ovelhas em benefício próprio, coisa que não era de responsabilidade do governante, do líder que estava ali exercendo sua autoridade. E aí, eu gostaria de parar um pouco para fazermos algumas considerações nesse sentido. Antes de tudo, as quatro atribuições pastorais, né? Só para frisar aqui: o cuidado, a procura, a cura e o pastoreio, né? Foram as que nós vimos aqui. Mas parando um pouco, considerando isso, deixando isso aí na nossa mente, né? Claro, essas atribuições, vamos fazer algumas considerações, né? Em primeiro lugar, é importante notar que há uma diversidade no rebanho. As ovelhas são distintas, as ovelhas são diversas. O rebanho não é composto de um tipo só de ovelha. Quando eu falo assim de um tipo só de ovelha, eu estou falando em termos de necessidades. O rebanho é diverso porque suas necessidades são diversas. Há ovelhas desgarradas, sua necessidade é que elas voltem para o rebanho. Há ovelhas feridas, a sua necessidade é que elas sejam o quê? Saradas, que elas sejam cuidadas. Há ovelhas que estão perecendo, elas precisam ser cuidadas. As ovelhas são diversas, não podemos tratar todos da mesma forma. As nossas necessidades são diferentes. Há ovelhas também gordas,
sãs. E para cada uma delas, o pastor age de maneira precisa, de maneira apropriada e específica, a fim de cumprir bem ou de suprir bem as suas necessidades. E uma segunda consideração que eu gostaria de fazer é que é errado pensar que as ovelhas desgarradas e feridas são mais importantes ou precisam de mais cuidados do que aquelas ovelhas que estão sãs, que estão bem nutridas. Não. Estas também, as ovelhas que estão bem, também precisam do seu cuidado. Precisam do cuidado pastoral para que o seu bem-estar seja preservado, pois não há garantia de que elas permaneçam nessa condição. Infelizmente, alguns irmãos olham para si e olham para os outros irmãos e veem o tanto de problemas que o outro tem e diz, não, é aquele ali que o pastor deve estar atento. É aquele ali que precisa do cuidado. Quem, meus irmãos, não já parou para pensar e aí na sua cabeça diz, não preciso de cuidado. Eu não preciso do cuidado pastoral. É a irmã fulana de tal que está necessitando, ela sim precisa do cuidado do pastor. É o irmão fulano de tal que está passando por alguns problemas na vida dele, de ordem financeira, emocional, no casamento. É eles que precisam ser cuidados. Eu não, eu estou bem aqui, minha família está bem, estou com o meu trabalho, estou bem aqui na igreja e tal, não preciso de cuidado. Meus irmãos, não são só aqueles que estão mal que precisam de cuidado. Os que estão bem também precisam de cuidado para que permaneçam nessa condição. Mas, infelizmente, tratando para uma aplicação dessa verdade, infelizmente há irmãos que não entendem a ideia de que elas precisam ser cuidadas pelo pastor. E que muitas vezes uma pergunta do pastor, uma abordagem do pastor, vai trazer para ela a ideia de que o pastor está querendo saber da sua vida, de que o pastor não precisa se importar com ela, da vida dela cuida ela. Meus irmãos, tem pessoas na igreja, tem ovelhas que agem assim para com o pastor. O pastor quer cuidar delas, mas elas não querem ser cuidadas. E estas são como aquelas ovelhas já com uma doença, que já estão feridas e precisam ser curadas, mas não percebem disso, não percebem que estão adoentadas. Compreenda todas as vezes que esse pastor chegar para você perguntando a respeito de sua vida, se você está bem. Veja isso com bons olhos, não como uma intromissão, como alguns costumam ver, mas como um cuidado, um carinho, uma consideração, um zelo que nós temos por vocês. Outra coisa, nós não somos perfeitos como pastor. Estamos muito longe. O nosso olhar não consegue abarcar o todo. Há ovelhas que muitas vezes estão distantes dos nossos olhos. Estão querendo ser cuidadas pelo pastor, mas o pastor, ele muitas vezes não, né? Nunca, ele não tem bola de cristal para saber das suas necessidades. Há irmãos que sofrem no silêncio, ninguém sabe. Quando o pastor pergunta, ela não diz, tá bem, tô bem. E ficam esperando da parte dos irmãos e da parte especialmente do pastor que ele faça alguma coisa e ele não faz, e essa pessoa se frustra. Mas se frustra por quê? Porque o pastor não tem bola de cristal para saber o que é que passa sobre a sua cabeça, o que é que está no interior do seu coração, como é que anda a tua santificação, como é que você está em relação à comunhão com Deus, em relação à comunhão com os irmãos, como é que está no seio da tua família. Quando você estiver passando por alguma necessidade, fale para o seu pastor, procure-o. Ele vai ter todo o prazer em lhe ajudar. Quando ele perguntar assim, meu irmão, minha irmã, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Não, tô bem, tô bem. Não, se não está bem, não está bem, diga, fale, a vergonha deixe de lado. Se você não está bem, o pastor é a pessoa mais indicada para cuidar de você. Os irmãos também vão ajudar nesse processo. Mas se você, não, estou bem, aí eu vou entender o quê? Que o seu tá bem é não, eu tô mal, tô muito ruim, pastor, eu não tenho como fazer isso. Eu vou a partir do que você está dizendo. Às vezes até em alguns momentos até insiste, está bem mesmo, como é que está na sua família, como é que está no seu trabalho, como é que está o seu coração. E aí algumas pessoas, alguns irmãos precisam dessa insistência. Alguns acham boa essa insistência, porque com o passar do tempo
liberam o seu coração, outras não, acham que é uma intromissão, né? O pastor está se intrometendo aqui na minha vida, o que é, infelizmente, algo muito triste. Então é errado pensar que só as ovelhas que estão com problema é que precisam ser tratadas, que precisam ser pastoreadas. As que estão sãs, aparentemente, inclusive, né? As que estão sãs, as que estão aparentemente sãs, mas que no fim não estão, e todas as outras, todas precisam ser cuidadas. E quem que cuida do pastor? O pastor também é uma ovelha. Quem é que cuida? Quem é que cuida do pastor? Ah, quem cuida do pastor é o Senhor. Nossa, é muito fácil, né? É muito fácil. Mas preciso das suas orações, preciso das orações e do cuidado de todos. De vez em quando pergunto, como é que o pastor está? Tudo bem. Brincadeira, né? Se você perguntar, isso certamente vai trazer muita alegria, não só ao meu coração, mas de um modo geral, para todos os pastores, né? E por fim, no versículo 17, o Senhor reserva algumas palavras para o pastoreio insensato, né? Visto que o seu comportamento não pode ser tolerado e deixado sem punição. Ele diz, ai do pastor inútil que abandona um rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço, sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todos se escurecerá. O mau pastor será punido, sofrerá a devida punição. O seu pecado, o seu comportamento, a sua falha no seu ofício não será deixada em vão. Haverá um momento em que pagaremos por ela. Meus irmãos, eu confesso que eu tenho muito receio disso, especialmente como eu já falei, porque nós não temos a visão do todo. E aí eu só peço perdão a Deus para que eu consiga pastorear bem, para que eu consiga conduzir bem as ovelhas do seu pastoreio. A palavra ai, logo no início do verso, indica o julgamento da parte de Deus sobre o pastor, que abandona, que deixa de lado, deixa solta as ovelhas, que se afasta delas, que desampara o rebanho. Pastores que agem assim serão duramente julgados pelo Senhor. A espada, como é dita, tem a ideia de morte e punição, lhe cairá sobre o braço direito e o olho direito, o braço se secará e o olho se escurecerá. E dessa forma ele ficará impedido de exercer o seu ministério ou o seu ofício pastoral. Meus irmãos, é um texto riquíssimo, apesar de ser pequeno, que nos faz refletir muito, tanto sobre a condição nossa como ovelha, também como a condição daqueles que lideram sobre nós como pastores. Precisamos orar uns pelos outros. Da mesma forma como eu preciso orar por você, cuidar de você, eu preciso também das suas orações. Eu também preciso dos seus cuidados, da sua compreensão, do ser maleável, saber que eu sou falho, que eu não tenho capacidade de olhar o todo, que eu vou falhar, que eu não tenho que eu não tenho bola de cristal, que eu não tenho essa capacidade, como eu falei, de agir nesse todo. Precisamos orar, que nesse momento de oração nós olhemos para estes pontos com carinho, orar uns pelos outros, para que o rebanho seja um rebanho sadio, um rebanho santificado, um rebanho que vai trazer glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus nos dê a graça me dê a graça de pastoreá-los sempre da melhor forma possível e que também dê a graça a vocês de serem pastoreados em suas necessidades. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor. Amém.